Oi, temos aqui o software de GeoGebra aberto. Eu vou falar como é que faz essa construção. E o que é isso aqui? É um quadrado de uma soma. x1 mais x2 mais x3 mais x4. Quanto é que é isso ao quadrado? É, Demonstre quanto é, usando esse quadrado aqui. Esse quadrado tem lado x1 mais x2 mais x3 mais x4. Tem esse lado e o outro lado também igual. Só que x1, x2, x3, x4 é nessa ordem, né? Aí você observando os lados, esse lado aqui é x2 vezes esse lado que é x1, aqui tem um retângulo x1, x2. Se somar tudo, você vai ter a representação geométrica dessa conta aqui de cima. Quanto é que isso aqui é x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado mais x4 ao quadrado. Aí repete duas vezes o x1, x2, o x1, x3 repete duas vezes também, o x2, x3 repete duas vezes, o x2, x4 duas vezes, o x3, x4 também e o x1, x4. Percebe que eles repetem, estão tudo a igual distância da diagonal. Interessante, né? Essa simetria. Vamos ver como é que faz isso aqui, porque aqui tem uma coisa interessante que quando eu mexo aqui nos retângulos eu posso aumentar ele, mas eu não deixo fechar totalmente o x1, deixo o x1 ser igual a zero, nem tampouco o x2. Como é que faz isso? Não deixo nunca um retângulo, qualquer que seja formado pelos lados x1, x2, x3, x4, fique nulo. Não deixo esse ponto aqui chegar aqui nesse vértice. Não deixo. Vamos fazer essa construção. Vamos ver como é que faz isso. Como é que eu fiz, né? Eu já tenho vários pontos, vários polígonos, várias cônicas aqui, vários círculos, porque eu fiz isso que está construído, então está tudo aqui. Então vai a tendência só aumentar a quantidade de pontos, porque eu vou fazer um segundo aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é um ponto aqui nessa posição, e vou criar um outro ponto bem aqui, no mais distante possível. Vou chamar esse ponto aqui, esse ponto H1 eu vou chamar de o meu vértice. E o H2 e esse outro aqui, agora que mudou de nome, né? Eu vou chamar ele de suporte. Só suporte. Só um ponto para criar uma semi-reta. Porque eu vou ocultar os eixos. Opa. Esse aqui eu vou ocultar os eixos. E a partir desses dois pontos, eu vou criar uma semi-reta. Pronto, para serem os dois pontos. Criei uma semi-reta. Dessa semi-reta eu vou criar mais dois pontos. Criar dois pontos. Esse ponto H1 eu vou chamar de A. Acho que já tem A1, né? Não tem A, índice 1. Vou chamar ele de A1. E isso aqui, ponto A, já existe. Como eu já fiz isso aqui, eu vou chamar isso aqui de A2. Ok. Esses dois pontos aqui vão me servir para... Imagina aqui, ó, eu tenho esse ponto aqui que vai só até aqui, tá? Então esse ponto aqui vai servir como essa distância aqui, ó, para definir essa distância aqui, que é essa distância mínima que não posso fechar o retângulo. Não, o x1 não pode ser igual a zero. Como é que eu vou fazer isso? Bem, essa semi-reta que está aqui
muita coisa, né? Na semirreta para isso aqui. Essa semirreta aqui eu vou esconder ela e vou criar um segmento de reta. Criando segmento de reta eu vou deixar preto, certo? Nesse segmento de reta eu vou criar um outro ponto. Esse ponto aqui, como já existe o ponto A, eu vou chamar de AA. Esse ponto A é como se fosse esse ponto A aqui. Então ele só vai se mexer dentro, ele só se mexe dentro do segmento de reta que foi onde ele foi criado, ok? Já esse outro segmento de reta aqui, eu não preciso mais dele, então não é para ser exibido. E crio um outro segmento de reta aqui, ó, daqui até aqui, e coloco uma cor. No caso, vou deixar aqui o mesmo aqui, vermelho. Vermelho, pronto. Então, ó, ele só vai até o A1, que é o segmento de reta dele. Só que eu não estou vendo o segmento, estou vendo que existe um lado que é de A até esse vértice aqui. Só que ele não fecha, ó, porque fiz aquele artifício do segmento de reta. Tá. Aí eu vou voltar de novo com a minha semi-reta. Fechar aqui o ponto, segmento, semi-reta. É essa aqui, né? Pronto. Aí eu vou criar mais dois pontos. Ponto aqui e outro aqui. Acho que eu não criei na semi-reta. Criei aqui. Esses dois pontos eu vou chamar de novo. Eles vão ser BB, B1. E esse aqui vai ser B2. Eles vão servir para criar um segmento de reta. Tenho que apagar aqui a semi-reta para conseguir fazer o segmento de reta. Eles vão servir para mim criar um segmento de reta. Vou deixar preto porque ele vai ser... Esse segmento de reta vai servir para mim criar um ponto. E esse ponto vai ficar preso nesse segmento de reta, né? Não vai deixar eu fechar esse segmento de reta, como ele fica preso, não deixa eu fechar, encosta lá no outro. Não deixa eu encostar nesse AA. Esse H1 vou chamar de BB. Ok. O segmento de reta eu vou ocultar. E vou criar um outro segmento de reta de AA até BB. E vou botar uma cor para ele. Pronto, ó. O BB, ele só vai até aqui. Então ele não encosta lá no AA. E o AA também só vai até aqui. Então os dois nunca se encostam. Só que esse segmento aqui está muito pequeno. Então vou afastar isso aqui um pouquinho mais para cá. Pronto, esse aqui é o tamanho mínimo. Vou botar isso aqui um pouquinho mais para cá. Pronto, esse aqui é o tamanho mínimo do segmento verde. Pode aumentar ou diminuir. Então aqui eu tenho 2. Vou fazer só para mais um. Como é que eu faço? Mais um segmento. Se eu quisesse fazer só x1, x2, x3. Eu não precisaria mais criar um segmento. Quando é o último, não preciso fazer construir um segmento. Basta eu deixa eu voltar aqui para a semi-reta, que ela sempre vou ter que semi-reta. Basta eu criar mais um ponto na semi-reta. Esse ponto vai ser isso aqui, ó. Já que o BB, ele não, esse vértice aqui sendo bem por aqui, esse ponto aqui nunca vai chegar nele, porque vai encostar nesse ponto aqui, não vai conseguir alcançar, ó. Se eu criar um ponto aqui, aqui é o último ponto. Então só nos vértices eu não preciso criar o B1, B2, A1, A2 para deixar. Eu não preciso fazer isso no último. Então eu venho aqui, crio aqui, eu chamar isso aqui de vértice 2. Propriedades. Vértice 2. Ou lado 2, sei lá. Tá, aí eu tiro aqui o meu, já criei o ponto, crio um novo segmento daqui para cá, mudou a cor, azul, criei,
um outro segmento. Opa, estou mexendo no A2, né? Só posso mexer no A, no A e o BB. O mínimo é esse aqui, o máximo é esse. Vou aumentar um pouquinho para cá, o mínimo. Mínimo, máximo. E desse aqui, onde é que está o BB? Ah, tá aqui o BB. Mínimo, máximo daqui tá bom. Vou colocar o B2 bem por aqui. E o outro bem por aqui, que esse aqui é menor. Pronto. A1 eu não preciso mais mostrar. A2 também não. B2 também não, nem o B1. Nem o B1. Ó, criei, ó. Aí como é que eu faço agora para construir lá em cima? Segmentos, reta perpendicular. Aí segmento que passa por esse ponto. Aí segmento que passa por esse e por esse. Bom, o tamanho aqui é esse. O tamanho e a largura, o tamanho desse outro lado aqui tem que ser o tamanho do outro dessa ponta aqui. Então aqui, esse tamanho aqui tem que ser o tamanho que eu vou colocar aqui. Eu vou usar o compasso para definir esse tamanho. Aí o que ele pede? O compasso, ele define primeiro o tamanho, clicando em dois pontos, e depois ele pede um centro, construir um círculo com esse tamanho de raio. Então o centro vai ser aqui, então daqui para cá é o raio, que é do tamanho que eu defini. Venho aqui na minha interseção de dois objetos e clico aqui para encontrar esse ponto. Então esse ponto aqui, daqui para cá, é igual a daqui para cá. Como é que eu faço esse outro tamanho aqui? Mesma coisa. Primeiro eu seleciono o compasso, né, que ele diz assim, selecione um segmento ou dois pontos para definir o raio e depois um centro. Então eu vou selecionar esses dois pontos aqui, que eu defino o raio deste tamanho, e depois o centro aqui, mesma coisa que eu fiz anteriormente. Aqui vai ser minha interseção. Falta só esse aqui, aqui e a interseção. Tá? Eu não preciso mais ver essas cônicas. O que eu preciso agora é criar perpendiculares a essa reta aqui que passa por esse ponto, a essa que passa por esse, e fazer as interseções aqui, ó. Aqui. Fazendo todas elas. Eu não preciso mais das retas, já que eu tenho os pontos. Pronto. Agora eu crio segmentos de reta. Por exemplo, isso aqui é azul, né? Então, daqui para cá também é azul. Daqui para cá também é azul. Daqui para cá também é azul. Certo? E aqui, a gente viu que o... Não, desculpe, não é ali não, né? Cancela. A gente viu que eu comecei com 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Então aqui também é azul. 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 E azul. Então aqui eu tenho um quadradinho azul. Perceba, ó, quando eu mexo aqui nesse aqui, ó, todos os azuis se mexem, não fecha. Vermelho, né? Agora vamos pro vermelho. Vermelho é isso aqui, né? Vou trocar aqui para vermelho. 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 E começa aqui. E o outro é... Aonde?
1, 2, 3. Aqui, né? Vermelho, vermelho, vermelho e vermelho. Então aqui eu tenho um quadradinho também, né? Lado igual a 1. Agora vamos para o verde, né? O que está faltando? Aqui é verde. Verde, aqui é verde. E aqui é verde. Aqui também é verde. Aqui também é verde. Verde e verde. Então aqui eu tenho o meu quadrado. O que eu tenho que tirar? Tenho que tirar os rótulos, né? É um pouco mais complicado tirar os rótulos porque eu já tirei daqui. Aí vamos para os segmentos. Para a parte de segmentos. Vou selecionar todos os segmentos que existem aqui. Vou pedir para exibir o rótulo. Vai exibir daqui e daqui. Depois eu peço para parar de exibir. Aí a gente para de exibir dos dois. Ok. Esses pontos aqui eu não vou querer, né? Tenho que pedir para vou lá nos pontos. Vou aqui nos pontos. Vou pedir para parar de exibir todos os pontos. Depois o AA, o BB, o A, B e o C, eu peço para exibir separado. Todos os pontos que eu vou selecionar, todos os pontos, pedir assim, ó, exiba eles vão exibir todos, para de exibir todos, né? Só que aí tem alguns que eu quero, que é o A, que eu já sei de cabeça, o A, o AA, o B, o BB e o C. Pronto, exibi os pontos que eu queria. Aí aqui eu tenho, ó, não é para aumentar. Porque eu estou selecionando todos, né? Clica aqui, pronto. Só um. Entortei ele, ó. Foi mal. Como eu estava selecionado todos, ele mexeu todos os pontos. Então tenho aqui. Ficou meio estranho. Mas tá. Aí o que eu coloco? Vou colocar aqui. Esse aqui eu vou colocar um rótulo só nesse segmento, propriedades. Pedir para exibir o rótulo e vou chamar isso aqui de x1. x1 na legenda. Vou pedir para exibir a legenda. Aí aparece x1 aqui, né? Aí se eu diminuir ou aumentar, x1 acompanha, né? Esse aqui vai ser o x2. Aqui quando eu clico aqui x2, quando eu boto legenda, ele já bota exibir rótulo automático e já bota legenda aqui, né? Vou botar para cá. Esse aqui é o x3. Ok. Aí aqui vai ser o x3, né? Esse aqui é o x1 de cima. Esse do meio é o x2. Na legenda x underline 2. Já boto aqui a legenda, pronto. Certo? Esse AA vem pra cá, né? Esse aqui vem pra cá, pronto. Ó. Pior caso para colocar um texto bem aqui, né? Vou colocar aqui. Esse aqui é x1 vezes x1 ao quadrado, né? Então vou aqui, de forma rápida, eu coloco aqui x. Tá latex, tá? X1. Só que o x eu vou selecionar porque ele está ao quadrado. Eu vou colocar um 2 aqui.
Então fica assim, eu posso, quando for ao quadrado é assim, copio, Ctrl C, aqui seria x1 ao quadrado, né? Vou deixar esse aqui bem pequenininho, até aumentar assim para ficar melhor de fazer. Ficou torto, né? Vou colocar um texto bem aqui dentro. Só que aqui é x2 ao quadrado, né? Ok, vou ajeitar aqui. Então ele pode crescer aqui um pouquinho. Eu tenho que selecionar aqui, né? Cancela. Tem que selecionar para depois mexer. E pode ficar assim. Sempre vai ter um espaço para esse x2 ali dentro. Perceba que esse aqui muda de posição na medida que os outros não, né? Porque aqui eu coloquei ponto médio, coloquei aqui na... Eu fiz assim, ó. Fiz uma coisa a mais. Por exemplo, esse x1 aqui, ele não muda de posição quando eu mexo, né? Mas uma coisa que você pode fazer é colocar ponto médio desse segmento, ponto médio desse segmento, ponto médio desse, aliás, ponto médio desses dois pontos, que é aqui no meio, e ponto médio daqui para cá. Aí tem esse Z1 aqui, né? Eu posso pegar esse texto, propriedades, na posição eu peço para ele posicionar em Z1, que eu criei. Eu tenho muito ponto, cria-se muito ponto desse jeito, mas com um pouco de paciência dá para fazer. Pronto, cliquei aqui. Aí esses pontos aqui eu não quero mais que ele seja exibido. Aí ele se mexe, ó, junto com... Porque ele estava posicionado naquele ponto ali, né? Então ele acompanha. E assim eu posso fazer em todos, né? E deixar desse jeito aqui. Todos os textos. Ou eu deixo eles fixo, como são todos esses aqui e esse. Ou eu deixo ele em um ponto qualquer relacionado ao ponto médio, ou qualquer coisa, algum ponto relacionado à distância desse segmento, para deixar ele acompanhando. Aí fica a escolha, dá um pouco mais de trabalho, mas fica a escolha de cada um, né? Então, o que eu achei interessante na hora que eu vi e quebrei a cabeça um pouquinho para fazer foi como fazer ele não fechar. Como é que faz isso? Você cria primeiro um segmento, né? Cria um segmento, cria um ponto dentro desse segmento e une esse ponto ao vértice, né? Ou então um ponto a outro ponto, sempre criando um segmento. Assim você pode fazer x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5, x1 mais x2, quantos quiser, que sempre o mesmo raciocínio, dá certo fazer isso, né? Então, isso aí, obrigado.